Já começou? Paz do Senhor a todos, ousados. Que alegria, gente. Qual câmera eu tô olhando? Que alegria poder estar participando dessa noite aqui tão especial, a qual tive o prazer de estar convidando uma amiga, uma jovem obreira da casa do Senhor, tem um ministério lindo, um casamento abençoado, uma profissão incrível. E aí a gente tem uma história na casa de Deus juntos, para a glória de Deus. E quero apresentar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, sabe como é que funciona, né? Nosso trabalho aqui no canal do YouTube. Eu quero te convidar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho. Nosso canal nós falamos sobre comunhão com o Espírito Santo, identidade, propósito, liderança e envio. Quando a gente fala em envio, a gente fala em três esferas, tá bom? Falamos sobre treinamento, sobre evangelismo e missão, beleza? Então, toda vez que a gente falar envio, lembra-se, treinamento, evangelismo e missão, tá? Vocês também sabem que é importantíssimo, tá? Clicar aí no sininho para você receber as notificações, porque nós estamos criando bastante conteúdo abençoador. E esses conteúdos, para chegar até você, você precisa ter essa notificação importante, tá? Que o YouTube vai te lembrar dos conteúdos que nós estamos produzindo aqui no canal do Lucas Souza, tá? Um convite, se você está assistindo agora no seu smartphone, eu te convido, convence a sua mãe, convence o seu pai, coloca na Smart TV, senta, beleza? Pega água, pega uma fruta, pega alguma coisa boa que você tá aí devorando, que o papo vai ser legal, e coloca para todo mundo assistir aí na sala, que com certeza vai edificar a tua vida, a vida da tua família, a vida de todos aqueles que vão estar assistindo, tá? O último pedido que eu tenho para você é para você pegar esse link aí de compartilhamento e joga em todos os grupos, tá? De jovens, de liderança, de obreiros. Com certeza vai sair bastante conversas boas aqui para os obreiros. Tempo certo que vai ser um conteúdaço aí, topzera, tá? Vamos fazer uma oração e depois da oração eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de honra desse podcast 007. Olha só, combina até com ela, olha. Vamos lá, galera. Senhor, nós te glorificamos, exaltamos a Ti por ter essa honra, esse privilégio incrível de estar, meu Pai, nessa estrutura, meu Pai amado, esse estúdio abençoado que está contribuindo, ó Pai amado, com a produção desse conteúdo para abençoar as vidas que estão assistindo do outro lado. Que o Senhor venha nos usar, venha usar também a nossa convidada, que o Senhor possa abençoar cada um, meu Pai, que está assistindo e aqueles que vão estar assistindo depois dessa transmissão. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Então, hoje eu quero apresentar para vocês. Vocês estão acostumados a me ver fazendo podcast solo, né? Mas hoje a gente tem uma convidada especial. Já falei bastante da característica dela e eu quero mostrar ela para vocês. Seja muito bem-vinda, minha amiga Dani Meirelles. Obrigada. Satisfação é toda minha, né? Amém. Você sempre tão carinhoso, tão gentil, tão acolhedor comigo, Amém. com o Marcelo. E eu da mesma forma, né? Com você, com a Lidiane, com a Aurora, Ah, que legal. a princesa, né? Sim, Tão sim. esperada. E eu te agradeço, é uma Amém. satisfação poder estar aqui com você. Amém. Confesso pra você que eu tô nervosaço. Ah, que isso. Eu tô... Eu que tô. Sério? Não, mas vai fluir, que a gente tem uma química legal aí nas conversas. Obrigado, a minha casa te ama. Eu já falei pra você em off, agora a gente tá tendo a oportunidade, né, da galera tá assistindo. A Lidiane maratona os seus status. Ela gosta muito de ver as suas postagens ali. E a Aurora, com certeza, já te falei, vai ser também uma fã. Dani, eu gostaria de te apresentar, né, para aqueles que ainda não te conhecem, porque hoje, pela graça de Deus, além de estarmos na internet, nós fazemos um trabalho, né, com a Conjadege, né, que é a Juventude do Estado do Rio de Janeiro, ao qual eu transmito um abraço ao nosso pastor presidente dos jovens, o pastor Jesonias, ao nosso bispo Abner Ferreira, a nossa bispa Marvi Ferreira. Então nós hoje fazemos um trabalho também com a região dos lagos,
né? Então tem jovens líderes que ainda não conhecem essa jovem obreira da casa do Senhor, que é a Dani. Eu quero te dar essa oportunidade fazendo essa pergunta: quem é a Dani Meireles que está sentada aqui hoje nessa mesa? Eu sou, então, Daniele, eu sou a esposa do Marcelo. Legal. É, sou nascida e criada no Porto, né? E essa congregação, né? Sou da Assembleia de Deus desde que nasci, nunca conheci outra Denominação. denominação e congregação, sempre ali do Porto da Aldeia. Eu sou psicóloga, né? Tive a oportunidade, além da graduação de psicologia, também me formei em pedagogia, mas atuo como psicóloga. Atuei como psicóloga clínica, ainda atuo. Mas atualmente eu também trabalho, né? Eu sou concursada nas prefeituras de São Pedro e de Iguaba, né? Então lá na Iguaba estou na saúde, aqui em São Pedro estou na Secretaria de Assistência. E é por aí. Que legal. Falou um pouco do estudo, só assim, motivando a galera. Eu tô puxando muito isso, Dani, pra mim como responsabilidade hoje, ainda mais que nós temos essa oportunidade de ter um canal, né, onde a gente transmite a palavra de Deus, mas a gente também influencia. E eu tenho buscado levar para a galera a importância de estudar, de fazer o Enem, de buscar faculdade, de buscar concurso, mas não deixar o período de estudo muito, assim, para a fase adulta, né? Engajar logo, saiu do ensino médio, busca a faculdade, o Enem tá aí, é uma oportunidade. Você falou que tem a formação de pedagogia, tem a formação de psicólogo. Como foi para você, então, essa transição de saindo do ensino médio, foi encarando logo as faculdades? Como foi essa parte? Conta um pouco. Logo, quando a gente está no último ano do ensino médio, a gente fica pensando. Na verdade, a gente pensa desde que a gente consegue encarar um pouco que todo mundo, né? Isso é na nossa infância, né? Que os nossos pais têm profissões e acho que as próprias pessoas, né, vão nos perguntam à criança: o que você quer ser quando crescer, Sim. né? Porque de alguma forma para muitos, a profissão está muito ligada à sua identidade. Por isso que muitos até, quando chega um período da aposentadoria, passam por uma certa crise, né? Porque a profissão está muito ligada à identidade. Apesar de, né, de eu ser muito mais, né, nós sermos muito mais além da nossa profissão. Mas, desde criança, nós somos orientados, de alguma forma, a nos inserir no mercado de trabalho, né? E escolher uma profissão. Então, quando eu me lembro assim que foi na oitava série, na antiga oitava série, nem se fala mais assim, mas na oitava série eu me decidi, eu falei assim, eu quero ser psicóloga. Uau. Eu não sabia, eu não tinha muita noção de que universidade tinha psicologia na época, mas eu coloquei isso na minha cabeça, que eu quero ser psicologia. E se você for perguntar para a maioria dos estudantes de psicologia, como é que você decidiu ser psicólogo? Ele vai falar assim, porque os meus amigos diziam que eu era boa de escutar, que eu era boa de aconselhar, se bem que psicólogo não tem nada a ver com conselho, sabe? Ser conselheiro, nada disso. Mas é o que a gente acha naquele momento. E aí, quando eu estava, assim, no último ano, você começa a investigar, né? Na minha época, inclusive, foi o último ano dos vestibulares, né? Depois ficou sendo só o Enem para as federais, né? E aí fiquei sabendo que lá em Rio das Ostras tinha um polo da UF e que tinham apenas 5 cursos e um deles era psicologia. Uau. Eu falei, é minha oportunidade. E aí estudei. Na época, a minha mãe, eu lembro que minha mãe falava assim, não faz psicologia, e eu briguei com ela brigou comigo, não faz psicologia, você vai ficar sem emprego, não tem oportunidade nessa área. E eu fui. Para agradar ela, eu cheguei a fazer o de engenharia também. Uau. Mas quando eu soube que passei, eu simplesmente deixei para lá. E aí fui fazer psicologia logo assim que eu terminei o ensino médio. No ano seguinte eu já estava estudando lá no primeiro ano na graduação. Caramba! Assim, e o interessante é que você estava comentando sobre ter decidido na infância.
Algo que veio pra você, não, eu quero. E aí quando você viu a oportunidade, tu pegou e entrou, mesmo a mãe falando, cara, tu não é a área, isso não traz resultado. Mas você vê que isso também tem algo a ver com o teu ministério? Você hoje consegue enxergar que casou um pouco ou nada a ver a sua profissão e o seu ministério? Eu acho que sim, né? Embora a gente aprenda a separar, né? A separar algumas coisas, mas eu acho, acima de tudo, eu tenho certeza que foi o que Deus escolheu para mim, Uau. entende? E uma coisa muito importante, interessante, é que nesse momento, e quando a gente pensa assim, caramba, o jovem termina com 17, 18 anos, ele está lá terminando o ensino médio. É, a gente, quando tem essa idade, a gente é tão novo para poder decidir algo que vai ser, Uau. né, para sempre na nossa vida. Você pensa assim, dos 18 aos 28 anos, são 10 anos em que tua vida muda muito. Muito, muito. Você escolhe sua profissão, você escolhe seu relacionamento, muitos têm filhos, é 10 anos, porque se você considera 10 anos em outras épocas da vida, muda pouca coisa. Sim. Então é um período que muita coisa acontece de mudança na sua vida. Caramba. Assim, de alguma forma é radical. Eu fico pensando, é um peso muito grande para o jovem que sai do ensino médio e ele tem uma pressão de escolher uma profissão que vai, assim, determinar muito. É por isso que se eu pudesse, assim, aconselhar quem está nessa época, eu diria para ver, assim, para seguir o que te faz, o que tem a ver com você, mas sobretudo o que te faz feliz, porque muitos vão pela cabeça do outro, e a pior coisa que tem, sabe, qual é o melhor trabalho? O melhor trabalho é aquele que nos faz feliz. Uau. Porque trabalhar, é difícil pra caramba, não é? Tem que gostar de trabalhar. Tem que gostar de trabalhar, senão não é agradável. Exato. Porque a maioria da população, se pudesse não trabalharia, né? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, não quer trabalhar. Essa que é a verdade. Sim, isso. Porque trabalhar é difícil, é alguma coisa que, né, normalmente você vai lá, faz de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado. Leva tanto tempo do seu dia. Sim. Durante o dia, à tarde, você tá ali trabalhando, você chega cansado. Se você faz isso tudo e não faz o que você gosta, é a coisa mais agradável que tem. Uau. Então, você escolher aquilo que te faz bem, ainda que você descubra lá na frente. Você mude, você projete outra coisa. Mas é poder seguir, principalmente, o seu feeling, a sua intuição de, não, isso aqui tem a ver comigo. Eu me vejo aqui, eu consigo me imaginar aqui. Em 5 anos, quando eu me formar, ou mesmo de alguma profissão que não exija uma graduação, mas eu me vejo, eu consigo imaginar eu sendo feliz aqui. Uau. O que você falou me fez lembrar de uma conversa minha com a minha sobrinha Eduarda, perguntando para ela sobre profissão, perguntando para ela sobre vida daqui a alguns anos. E aí ela falou, olha, enfermagem, tio, me amarro. E a gente começou a fazer uma projeção da vida dela daqui a 5 anos, como que ela estaria, quantidade de valor, de salário que ela poderia ganhar, né, dentro do investimento tempo, né? O que ela faria com esse dinheiro todo durante o ano. Nessa projeção eu vi que ela falou assim, nossa tio, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei assim, porque se você não olha nessa ótica que você vai estar colocando a sua vida dentro da sua profissão, você está acordando, trabalhando desgostoso, pegando um salário que você reclama e no final de tudo você vai olhar para trás e vai falar assim, eu não queria isso para mim. Hoje eu como pai, Lidiane, né? Lidiane e eu, casal, né? Lucas, nossa, minha esposa, ela tá assistindo, né? Um abraço, Lidiane, te amo muito. Aurora, papai te ama, de repente você não vai estar entendendo nada agora, mas quem sabe esse podcast perdure aí, você veja a gente aqui. Mas eu falei com ela, dar a oportunidade de arriscar naquilo que gosta. Foi algo que você falou que eu acho que é muito interessante, a pressão, eu não tinha essa noção, mas é real. Dos 18 aos 28, você tem umas decisões que você toma, se você tomar errada, ela vai sim trazer uma consequência de vida, beleza? Mas quando você olha para a profissão, você precisa dar liberdade para o jovem.
para ele olhar e falar assim, olha, eu não quero isso, sabe? O que você quer então? Eu quero isso. E a família, né, olhar pro lado e falar assim, não, eu vou te apoiar, mas vou te apoiar até certo tempo. Porque já que você está tomando uma decisão, eu vou caminhar contigo até aqui. Para você entender o seguinte, eu posso te ajudar nessa jornada aqui, inicial. Mas daqui para lá, depois eu não vou poder te ajudar porque você vai sofrer uma consequência. Sim. Né? Eu não posso sofrer a consequência junto contigo. Porque a decisão tem que ser sua dentro da sua escolha. Mas eu acho que a família precisa dar essa liberdade. Ainda mais, Dani, já que a gente está profissão, falou da sua área, né, específica. Agora nós só entramos na era da pandemia, né? Passamos por uma era da pandemia, onde jovem, profissão e a pandemia, internet, acabou trazendo um novo mundo. E eu acredito que para você foi bastante acionada. Seja na sua área profissional, seja na área ministerial, seja na área profissional. Gostaria que você colocasse um pouco para a gente como foi viver o período da pandemia. O período da pandemia, assim, foi uma rasteira generalizada em muitos sentidos. Desde a nossa vida pessoal, profissional, nas igrejas, é uma coisa que se alguém te contasse há 5 meses atrás que isso ia acontecer, ninguém ia acreditar. Não. E a gente foi experimentando ali pouco a pouco, assim, porque eu imaginava que a pandemia, né, ou melhor, a quarentena ia durar 3 meses, né? Sim. E eu estava numa época, eu tinha passado na seleção de mestrado, né, lá em psicanálise, na UERJ. Fui para a primeira aula. Na segunda, já estava vendo fiz uma colega lá, nós descobrimos que nós tínhamos a mesma orientadora, que a orientação seria na casa dessa orientadora, 9h30 da noite, muito tarde, Meu Rio. Deus. Chegamos a alugar uma casa para passar lá. Na semana seguinte, fecha tudo. Né? Não tem mais aula, vamos ver como vai ficar. E aí, como é que vai ser então? A gente vai perder o semestre, não vai perder? Vai ser online. Então tá, todo mundo tem como. Tá, então vai ser online, vai ser pelo Zoom. E as aulas? Como é que vai voltar? Não vai voltar? Tá melhor? Não tem vacina? Não tem vacina? Foi uma coisa assim. E na época eu estava na clínica, então todos os atendimentos foram suspensos. Eu tive que sugerir aos pacientes a sessão online, que era algo que eles não estavam acostumados, e eu também não, apesar de fazer análise online, né? Eu trabalho com minha abordagem é a psicanálise, né? A psicanálise tem um tripé, que é a teoria, a supervisão. Você precisa, né, ali no seu início, você ter um supervisor clínico e a sua própria análise. Então, todo psicanalista ele tem que ter a própria análise dele. Então, eu fazia já a análise online, porque a minha analista ela tinha que se mudar, não poderia mais atender, eu não quis trocar de analista, então eu topei com ela fazer a análise online. Então, eu já fazia. Então, nesse ponto, a análise, né, a sessão online não era algo novo para mim, mas como profissional era, né? E para os meus pacientes também. Eu também estava, na época, eu estava trabalhando no CRAS, e como eu era uma das poucas técnicas que moravam em São Pedro, então, a princípio, todos os CRAs, né, e o CREAS fechado. Na semana seguinte, e foi assim, tudo muito de repente mudava, né? Na semana seguinte, volta para trabalhar quem mora em São Pedro. Mas aí todos nós fomos para a sede, né? Para a Secretaria de Assistência, e vamos atender. Na primeira semana, muita ligação por telefone, mas quase nenhum atendimento. Na semana seguinte,
bombou de atendimento, né, das pessoas procurando por cesta básica, muitas pessoas perdendo emprego, ao mesmo tempo a gente ali com medo da aglomeração, começou a aglomerar, ter muita pessoa, chegava épocas da gente fazer muito atendimento durante um dia. Uau. E aí começa a chamar e tinha-se assim, eu tinha uma compreensão de que não havia protocolo no Brasil, não era uma questão de ser São Pedro, não havia um protocolo no Brasil para uma tragédia como uma pandemia. Então as coisas eram criadas e experimentadas para valer, no ao vivo, no aqui e agora. E assim foi, aos poucos a gente percebeu que, né, a gestão percebeu que seria melhor reabrir os CRAs, a gente divide. Então, nessa situação, houve muita, né? Foi um hiperfoco na situação da pandemia. Então, por exemplo, na assistência, os acompanhamentos e a rotina de trabalho, tudo aquilo se perdeu, né? Se perdeu ou teve que parar ou pausar para dar para focar naquilo que naquele momento era emergente para a população, né? E nas igrejas, né, assim, na igreja também, né? Imaginar a igreja de portas fechadas, culto online, que a minha igreja não tinha, né? Não tinha culto online na minha igreja. O que vocês fizeram lá? Pois é, assim, foi na época ia o pastor, né? Ia o pastor, ele revezava com o segundo dirigente, ele ia para a igreja, pouquíssimos membros, e um celular ali, transmissão pelo Facebook ali da igreja, da congregação. Já tinha o Facebook da congregação? Já tinha o Facebook da congregação. Só que não tinha transmissão. Não tinha transmissão, não. Aos poucos ali foi fazendo uma escala, né, permitindo que as pessoas fossem ali, ficassem no banco, mas assim, tudo com muita cautela, obedecendo as normativas e as leis, né, municipais que mudaram também, mudavam muito também. Então, tudo mudou. Na minha vida pessoal, uma das coisas que me marcou muito foi ficar, eu acho que eu fiquei uns 6 meses sem ver a minha avó, que era uma coisa que eu fazia. Caramba. Eu fazia todo domingo. Todo domingo, para mim, era sagrado ir à casa da minha avó almoçar com ela, domingo. Uau. Eu saía da escola dominical, eu ia para lá almoçar com ela. E aí, por proteção a ela, isso acabou. Né? Aí, quando a gente viu que a coisa ia durar muito, aí a gente resolveu ir para lá, e como ela mora no sítio, então a gente fica do lado de fora. Do lado de fora, a gente vai pouco tempo, não fica mais a tarde inteira, fica pouco tempo. E aí isso vai dando uma mudança na gente de preservar o que era simples, sabe? É um domingo, é um almoço, é um abraço na minha avó, que eu fiquei tempo sem poder beijar, sem abraçar, pelo muito cuidado que a gente tem com ela. E a gente vai dando valor a isso. Então, mudou em todas as áreas, em todos os níveis. É isso que eu ia te perguntar. O que você ganhou de experiência? Por que eu citei isso? Porque eu também tive, né, depois de você, claro, vou contar um pouco, mas eu tive experiências que eu falei assim, não, eu preciso levar isso comigo, entendeu? E teve outras que foram assim, agora funciona desse jeito, sabe? Conseguiu entender? Então, quais experiências que você tirou dali e falou assim, olha, isso aqui me ajudou muito para a vida que eu vivo hoje. Isso aqui eu tive que aprender na marra. Como é que foi para você? O que você tirou de experiência ali? A clínica, por exemplo, por mais que eu tivesse já na questão da sessão online, né, como alguém que fazia análise, a gente tem assim um pouco um certo assim preconceito, não funciona isso não. Então a própria de colocar a prova e dizer assim, mas ou é isso ou é nada. Uau. Então você tem que fazer dar certo. E mesmo agora estando presencialmente, né, por conta de várias situações da vida, hoje eu, por exemplo,
Os poucos que eu consigo atender é somente online. Então, desde isso até situações de entender também que a igreja, por exemplo, ela deve se descentralizar, né? A nossa, por mais que o culto, por mais que tá ali no templo, na igreja, seja, mas quando a gente entende que a gente é a igreja, essa não pode ser até a principal, mas não pode ser a nossa única forma de congregar. Então a gente descentraliza de vários modos, desde fazendo um culto doméstico, né, a também usar a internet, por exemplo, para isso. A gente está descentralizando, a gente está dizendo que a gente não só adora, cultua, prega dentro da igreja, mas em outras formas também. Uau. Mas é claro que assim, claro que a pandemia também nos fez enxergar o valor que tem congregar, o valor que tem estar junto com os nossos irmãos. Verdade. A gente sabe, assim, não tem mais congresso da Umadespa. Quando retorna, a gente retorna já imaginando, poxa, a pandemia fez enxergar, fez cada um descobrir um pouco o que vale a pena e quem realmente é. Porque aí você tá lá no Congresso da Umadespa e você fala, realmente, eu sou isso aqui. Uau. Eu preciso disso daqui. Caramba. É isso aqui que me faz feliz, porque quando eu não tenho... Sabe aquela coisa que a gente ouve sempre? Você dá valor quando você perde? Sim. E a pandemia fez todo mundo perder. Meu Deus. E a gente perdeu e começou a sentir falta. Quando você sente falta, é porque é isso que tem valor na sua vida. Então você começou a valorizar tudo que te fez falta, sabe? Tudo que é importante, tudo que é essencial, tudo que não é passageiro, tudo que não passa. Não, pra mim, foi desesperador no sentido de, poxa, como que fecha a porta da igreja? Eu entrei dentro dessa questão. Porque onde eu moro, entendeu? A gente ali faz o quê? A gente vai pra igreja. Quando não, tá em casa. Mas aí durante a pandemia você tá em casa e aí chega o domingo. Você, naquela expectativa, né? É domingo do Senhor, a gente aprende isso, a gente vive isso. Você e eu que nascemos no Evangelho. E agora eu não posso ir porque a porta da igreja tá fechada. Então, assim, foi um impacto, confesso, pra mim muito grande. Ao mesmo tempo que eu, assim, o fato de ter nascido em 88, ter vivido a escola dos anos 90, dos anos 2000, me ajudou a olhar para tudo aquilo que os nossos pais na fé produziram e a gente pegou pronto. E nisso que a gente pegou pronto, a gente também aprendeu valores que estavam esquecidos, como o culto doméstico, por exemplo. Né? Eles sempre tinham tempo para o culto doméstico. E parece que a gente estava tão acelerado na vida, que era o famoso tô no corre, tô no corre, tô no corre, mas cadê o culto que a gente tinha em casa? E a pandemia fez com que você olhasse e falasse assim, você não fazia culto doméstico. Entende? Eu acho que isso para mim foi uma questão muito importante que eu aprendi. Tomar decisões importantes, familiar, porque é onde você, para mim, no caso ali, como esposo da Lidiane, até então, tem que tomar decisão por mim e por ela, visando as consequências a longo prazo. Para mim, eu nunca tinha, assim, eu sempre fui uma pessoa que busquei pensar a longo prazo. Isso aqui que está acontecendo hoje é um investimento, né, é um resultado de um investimento a longo prazo. Só que não conforme a pandemia, no fato de você estar recebendo pressão psicológica, pressão profissional, pressão familiar, não no sentido de que a Lidiane, mas no sentido de ter que liderar num momento importante, pressão social, porque a gente passou por uma questão de que isso não é bem assim como falam. Não estão matando como estão divulgando. Mas fulano não pegou, mas fulano não pegou. Então você tem que gerenciar isso. Foi complicado. E para mim foi. Mas eu acho que a parte boa foi eu ter entendido que o digital chegou com um pé na porta. E o que você falou da questão da igreja, por exemplo,
Hoje eu já vejo a igreja no sistema, como a gente fala, um sistema híbrido. Falei sobre isso hoje. O que é um sistema híbrido? É você ser atuante presencialmente e também no online. É você conseguir fazer com que a pessoa que está no online deseje e esteja presencialmente. Mas quando acabar aquela reunião presencialmente, aquela pessoa vai estar online. Porque o brasileiro, né, segundo a estatística, passa mais de desde as 8h30 até 10h15 da noite o brasileiro está online. Então acho que é o terceiro país mais online do mundo. Então a pessoa que sai da igreja, ela vai entrar na internet. E aí a questão é, será que a minha igreja está na internet quando ela sai da igreja também? Então, assim, o pós-culto, né, a entrega do conteúdo que foi da igreja, olhar a igreja na ótica, por exemplo, como você falou, de uma pessoa que não pôde ir. Hoje a pessoa que não pôde ir na igreja, mas que a igreja tem uma transmissão, essa pessoa pode consumir a palavra que é edificante também. Porque tem muita gente que diz que não, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa quando você tem a oportunidade de estar, mas quando você não pôde estar e queria estar. Então você está com apetite. Porque, né? Porque você queria estar lá, mas você não pôde estar. Mas aí você sabe que foi transmitido. Ora, você vai juntar o pão que está ali com a sua fome. E você vai pegar o seu celular, você vai pegar a Smart TV, vai ligar, e você vai consumir aquele conteúdo que é uma palavra de Deus que edifica também. Então hoje eu vejo que nós estamos nesse momento da igreja. A igreja produzir conteúdo para aqueles que não vão à igreja, porque você pode até também falar um pouco sobre isso, até da sua área profissional, porque teve gente que foi impactada e que ainda está com resistência em sair de casa, lugares aglomerados. A gente vê pessoas com máscara, né? Então, quer dizer, teve esse impacto. Então, a igreja olhando para esse lado de que há sim uma necessidade de continuar transmitindo para alcançar os seus membros, alcançar também seus vizinhos. Às vezes o vizinho não vai à igreja, mas o fato dele saber que a igreja está transmitindo é uma oportunidade dele assistir. Porque pode aquecer o coração dele. Ele fala assim, olha, aquele dia eu gostei e acho que chegou a hora, né? Eu acho que assim. Bem, Dani, outra pergunta, né? Não, dando uma volta, né? Você tem observado também ainda esse impacto continua, pessoas que ainda continuam levando essa rotina, máscara, ó. O álcool gel nem se fala, o álcool gel entrou na nossa vida. Mas máscara, não lugar aglomerado, ele busca tá longe, e para outros até síndrome do pânico. Tem chegado casos assim para você? A gente vê cada vez menos, né? A gente, nesse sentido, se a gente pensar que a pessoa faz isso por uma questão de segurança, Sim. né? Porque então cada vez menos, né? As pessoas estão se sentindo mais seguras por conta de muitos fatores, né? Mas de fato tem aquelas pessoas que desenvolveram alguns transtornos. E eu costumo falar, assim, principalmente as pessoas que têm algum tipo de compulsão e de obsessão, e que elas só trocam, é como se trocasse de roupa apenas, né? Então, de repente, uma pessoa que tem compulsão por lavar as mãos, ela tem a remissão desse sintoma, mas ela cria uma compulsão por varrer a casa, por exemplo. Então, muitas pessoas que já tinham algum tipo de transtorno, a questão dessa fobia por aglomeração, ou por achar que, ou por de repente lavar as mãos mais do que o normal, e a pandemia confundiu super a gente, porque a gente não sabia mais a diferença entre o normal e o patológico, né? Porque de fato foi uma coisa que nos invadiu, Qual né? é a diferença, Dani, para quem não é da área da patologia, daquilo que é comum? Eu acho que a gente consegue muito podendo escutar essa pessoa. Eu acho que o que fala muito o que é a patologia
é a angústia que a pessoa tem, sabe? É quando é exagerado, sabe? É quando ela fica angustiada ou quando ela acha que se ela não fizer aquilo, vai acontecer algo que foge da racionalidade. Então, na pandemia, muitas pessoas adoeceram. Primeiro que a pandemia mostrou para todo mundo que a gente não controla nada, absolutamente nada. E para a gente estar bem mentalmente, a gente precisa achar que a gente controla alguma coisa, sabe? Porque se a gente imagina, né? A gente sabe, mas a gente não acredita muito que amanhã a gente pode morrer. Porque se a gente convive com a certeza de que amanhã a gente vai morrer, a gente simplesmente iria pirar. Se a gente não acredita que se a gente passar mal, a gente vai no médico e vai ficar tudo bem, a gente pira. Então, a pandemia mostrou pra gente que a gente não é nada. Que a gente não está no controle de nada. Que a ciência não é suficiente, que a medicina não é suficiente. Mostrou quão frágil nós somos. Então, esse furo, sabe? Esse furo que mostra quem a gente é, nossa natureza falha, nossa natureza, assim, frágil, causou muito transtornos, né? Causou transtornos normais, mas, assim, quem já tinha algo, piorou. Então, ou então, né... colocou esse sintoma, vestiu essa roupa, né, nesse sintoma de, por exemplo, ficar dentro de casa, não conseguir sair mais nas ruas, não conseguir ver gente, não tirar as máscaras, ter que lavar as mãos toda hora, né, e isso de forma exagerada, né. Meu Deus do céu, a gente que analisa isso, realmente vê o quanto houve esse impacto, né, e para nossa área agora, que a gente que trabalha com jovens, nós vamos falar agora na área que a gente atua legal, que é a juventude, também teve um impacto, né? E aí eu vou fazer uma pergunta sobre eles, mas primeiro eu quero falar com vocês que estão nos assistindo. Pessoal, olha, tá vendo aí que tem conteúdo, a Dani é uma bênção, tá ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, corre, ainda dá tempo, a gente tem um tempo legal para poder trocar mais um pouco de ideia. Então ainda dá tempo de você compartilhar. Tem gente na igreja hoje, tem uma galera no trabalho ainda, mesmo assim vai lá, divulga pra galera, fala para eles correrem, né, dentro da normalidade com segurança, mas para chegar em casa, assistir. E você que tá assistindo, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no chat, pode ficar tranquilo, a gente vai dar uma moral para vocês aí, para poder estar vendo a pergunta, falando os nomes. Não deixa de atuar no chat aí, tá bom? Que vai ser interessante a gente estar lendo aqui, tá? O nome de vocês que estão nos assistindo, beleza? Dani, os jovens foram impactados. E os adolescentes também. Eu hoje me posiciono, né? Quando eu cheguei pro pastor Davi, numa das decisões que eu tive que tomar da pandemia, que foi o pedido de substituição da liderança da Juventude de São Pedro da Aldeia, foi no início da pandemia. Né? A gente não... Eu lembro que eu conversei com você, passei para você, mas não fui muito dentro, né? Porque era muito novo o que estava acontecendo comigo ali. Hoje eu tenho maturidade para entender a decisão que eu tomei, né? Mas, inicialmente, para mim, eu quebrei, né, como empreendedor. A galera tá vendo aí, galera tá passando aqui na TV, é a nossa marca, a MO Estilo, né? Esse vídeo que vocês estão vendo foi um vídeo de lançamento do ano que eu mais investi na minha marca. E eu investi na segunda coleção, que foi a coleção de verão. Eu saí do online sem conhecer muito o mercado de vendas e fui para uma loja, né? Não há um desejo muito grande de trabalhar com as vendas, né? E nesse investimento veio a pandemia. Antes, me parece que o Espírito Santo de Deus me deu uma orientação. Não é aí, não é com a loja agora, volta para a internet. E eu voltei, fechei, peguei o calção, investi em conhecimento e veio o fechamento das portas.
Aí eu tive que chegar e analisar. E agora? Meu trabalho, meu investimento, tô com uma dívida, tô com estoque lá em cima, tá todo mundo online, então não tá ninguém saindo, eu tenho que vender, porque eu investi, tenho que pagar minhas contas. E eu vi o digital abrindo as portas para ferramentas que era paga, eles estavam dando oportunidade. O Zoom surgiu num momento que eu tinha uma expectativa muito grande em poder trabalhar com salas virtuais. E aí só que era tudo pago, entendeu? E aí o Zoom veio dando a oportunidade de você fazer, veio o Google Meet também. Falei assim, olha, tá acontecendo uma revolução. E eu comecei a analisar, juntei, eu cheguei para ele, eu falei, meu pastor, expliquei essa situação, que eu estava quebrado, e dizendo para ele que eu precisava atuar como chefe da família, assumir a dívida que tem e levar adiante a responsabilidade. Mas houve uma preocupação dele com o meu ministério e houve a preocupação minha com a geração. E foi onde que eu cheguei para ele e falei, pastor, eu hoje olho a minha geração com um olhar de que eles precisam ser mais, eu usei o termo militantes. Em qual sentido? Os nossos adolescentes, a partir dos 16 anos, eles já precisam ter noção muito clara do evangelho, ao ponto de saber defender esse evangelho. Ao ponto de chegar no ensino médio, ele não olhar como um jovem que está ali como os outros, mas olhar como um cristão que está ali para ganhar as almas que estão ali e ao mesmo tempo para se posicionar numa bandeira daquele Jesus que morreu na cruz, sabe? Porque eu tive essa vergonha, não sei você, depois você vai deixar, mas eu tive essa vergonha na época de falar que era cristão na escola por causa da zombaria. Então eu vejo essa importância. Então eu conversei com ele, né, pastor? Eu tô indo preparar algo para abençoar essa geração, abençoar os adolescentes, abençoar os jovens que entram na faculdade ali com a idade de 18 a 22 anos, 23 anos, eles precisam estar com isso posicionado dentro deles. Eu sou cristão, eu prego o evangelho, defendo o Cristo da cruz, mas eu via que eles precisavam de um suporte também. Aí me veio a pandemia, onde eles ficaram parados dentro de casa, mas a internet trabalhando, o TikTok estourou, né? Então veio uma nova modalidade de criação de conteúdo que eles não sabiam fazer para os nossos jovens cristãos. Vieram as guerras psicológicas, as guerras familiares, enfim, Dani, os nossos jovens passaram por uma guerra. Você recebeu dessa geração algum caso dentro da igreja que você viu que precisou trabalhar um pouco mais numa conversa? Você tem observado que os nossos adolescentes ainda estão sofrendo com esse impacto que houve? Como você está olhando a nossa geração de jovens e adolescentes pós-pandemia? Na pandemia, eu participei de um projeto justamente preocupado no que esse enclausuramento poderia afetar nos jovens. Então, foi um projeto de prevenção ao suicídio. Uau. E eu fiquei como voluntária atendendo online adolescentes com ideação suicida e automutilação, né? Eu participei desse projeto atendendo por um tempo. Quando a gente pensou nisso, a gente entendeu que dentro de casa acontecem muitas situações. Apesar da gente entender que para muita gente a casa, o lar, é um ambiente de segurança, para muitos é o oposto. Uau. Né? Então, quando a gente pensa na violência contra a mulher, no abuso sexual, a gente sabe que essas violências, elas são praticadas em casa. E por mais que a minha e a sua casa seja um ambiente de segurança, para muitos não é. Então, criou-se uma preocupação de como vai ficar, né?
E eu acho que a pandemia possibilitou pra gente ter um encontro com a gente mesmo. Porque para muita gente, né, ou reduziu ou acabou o trabalho, não tem igreja, por exemplo, não tem o que fazer, você tem que ficar em casa e não tem muito o que fazer, então você vai se encontrar com você. Para muitos isso é bom, mas para muitos isso é simplesmente angustiante. Uau. Porque aí aquilo que você não teve tempo para, durante muito tempo, ver que estava errado, agora você não tem mais pra onde correr, não. Você tem que olhar para você e se deparar. Por isso que muitos casamentos e relacionamentos não deram certo. Não é porque a pandemia... É que a pandemia só mostrou, só evidenciou. Uau. Então, já não dava certo, mas dava para disfarçar por causa do trabalho. Então, agora que tirou tudo, o problema aparece. Então, a pandemia, ela trouxe isso também para os adolescentes e jovens, sobretudo os que têm menos recursos do que um adulto para conseguir resolver as coisas internamente. E outra coisa que a gente observa é que muitos pastores ficaram preocupados, assim, Sim. porque reabriram-se as portas das igrejas, né? Eles podem agora voltar, mas como é que fica? Muitos não voltaram. Uau. Muitos não voltaram, Dani. Isso foi um problema, eu tenho certeza que preocupou muitos pastores, sabe? Sim. Onde é que tá? E a pandemia fez meio que eu não queria falar limpeza, mas assim, aquele que tinha a igreja como algo de costume, porque um ano você cria-se um outro hábito. Sim. Você não vai mais à igreja, então você se acostumou com outra coisa também. Sim. Uau. Aquele que tinha sede de poder ir, esse voltou. Porque ele não ia por costume, ele ia porque ele precisava daquilo, ele dependia, ele tinha desejo daquilo. Mas, de fato, as pessoas que tinham o costume de ir à igreja, que tinham a rotina de ir à igreja, porque domingo à noite é o que ela sabia fazer, ela se acostumou a ficar em casa, ela só trocou, sabe? Mas a gente acredita que aqueles que tinham sede de congregar voltaram. Sim. Mas a gente se preocupa. Mas assim, essa preocupação dos jovens e adolescentes é alguma coisa que não tem que ser. Talvez mostrou pra gente o seguinte. Que não é só agora, sabe? Não é só em momentos de crises. Porque eu acho que a Bíblia mostra pra gente que os momentos de crises, eles podem quebrantar os corações, como também pode endurecer os corações. A gente olha para a história para um pouco, tipo assim, tentar respirar e saber se a gente vai passar por essa crise também. Então, a gente vê, acho que foi no ano 249 depois de Cristo, teve uma epidemia, se eu não me engano, a epidemia de Cipriano. Imagina, né? 249 depois de Cristo, não tinham pouquíssimos recursos, né? Não tinha nada de modernidade para que as pessoas pudessem passar por aquela epidemia, que dizimou 2/3 da população da Itália. Né? Aconteceu em Roma isso. E a igreja, como em vários relatos, se a gente for pegar várias epidemias e pandemias que assolaram, a igreja sempre decidiu permanecer com as portas fechadas no epicentro da doença. Enquanto muitas pessoas se recolhiam ou deixavam a cidade para poder fugir da doença, a igreja decidiu ficar com as portas abertas. E na história, a igreja sempre teve a marca de ter as portas abertas, inclusive não só para dar apoio espiritual e consolo para as pessoas poderem sobreviver à crise, mas para cuidar dos doentes. Então, as igrejas eram, e nessa sobretudo, funcionava como hospitais para cuidar, né? Eles cuidavam daquelas pessoas. E nessa época, a população era de cerca de 1 milhão, mais ou menos, de cristãos na Itália, que após a pandemia subiu para 6 milhões. Uau. Foi uma espécie de rede social, porque as pessoas começaram a se aproximar do cristianismo
por conta da forma de cuidar que a igreja teve nesse momento de crise. Uau. Então, acho que o Martinho Lutero também sobreviveu a uma pandemia, acho que foi a peste negra, se eu não me engano foi a peste negra, e ele decidiu permanecer com as portas abertas. Tem uma fala dele dizendo, né, pedindo para que as pessoas continuassem orando para que Deus tivesse misericórdia, mas também para que respeitassem o isolamento, né, os medicamentos, né, ele teve esse entendimento de respeitar aquilo que se dava de normativa naquela época. Mas ele continuou, ele esteve ali. Há pregadores que diziam que o tempo de crise, que no momento de crise, aqueles que zombavam do cristianismo estavam pedindo agora aconselhamento, chegue aqui. Então, um momento de crise é um momento de quebrantamento, porque é um momento que te faz refletir que a vida não é a segunda a sexta que a gente está acostumado. A vida é mais do que isso, sabe? É por isso que tem que lá em Eclesiastes, que é um livro na Bíblia que pode ser considerado um livro pessimista, ele diz que é melhor você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. Por quê? Quando você vai numa casa em que é banquete, é só festa, você acha que a vida é para sempre. Mas quando você vai numa casa que há luto, você pode ir num enterro, num velório de alguém que sofreu de acidente. Quando você sai com o seu carro daquele enterro, você sai mais cauteloso. Com certeza. Porque você sabe que é finito, que tem fim. Então, é por isso que a crise é capaz de quebrantar as pessoas e fazer elas repensarem, sabe? O que realmente assim, eu posso até partir daqui, mas para onde vai minha alma quando eu partir daqui? Uau. Então, a crise tem isso, né? Ela sensibiliza, ela quebranta, mas ao mesmo tempo, para muitos, ela endurece o coração, sabe? Ela endurece. Então, a gente tem que entender que muitos corações foram endurecidos e esfriados. Mas a gente também tinha que estar olhando para jovens e adolescentes antes disso acontecer, porque a crise providenciou que a gente colhesse o que a gente plantou no período que não era de crise, entende? E a gente tem que se perguntar até hoje, a gente está assim, uma crise está indo embora, mas o que a gente vai fazer do que a gente viu que aconteceu com os nossos jovens, os nossos adolescentes? O que a gente vai fazer agora? O que a gente pode plantar agora para colher, de repente, no momento de crise, sabe? Muito bom. Essa sua pergunta reforça o meu pensamento dos adolescentes de 12 anos que hoje têm 14. O que eles, a prática deles que foi construída durante esse período, como eles enxergam a vida agora, como eles olham a prática do cristianismo, porque 2 anos interno, como a gente viveu, onde a prática dele era ir aos cultos, ele está ainda desenvolvendo, está entendendo. Ele não tem um domínio, conhecimento, né, o fortalecimento da base do evangelho. Ele não tem isso aí. Está em desenvolvimento. Teve que dar uma freada pesada em cima. E agora voltou. Mas como ele está? Se eu não tenho essa consulta, se eu não peguei, sentei, analisei, o meu receio é, primeiro, eu cobrar de alguém sem essa pessoa ter, sem esse adolescente ter aquilo que eu desejo. Eu cobrar uma maturidade enquanto ele está receoso em defender algo que é cobrado para ele defender, sem ele saber qual é a arma que está na mão dele, se ele nem sabe qual é a arma que ele tem. Então, essa colheita, né, que a gente teve de uma crise que a gente passou, é como você mesmo falou, faz a gente plantar agora. E o plantar agora traz a responsabilidade para uma geração jovem, que é uma geração a qual tem que olhar para os adolescentes assim, eu sou responsável deles. Porque daqui a pouco eu posso ser um empresário e vou fichar ele na minha empresa. Daqui a pouco eu posso ser um líder de jovem, ele é adolescente hoje, mas se eu for líder de jovem, eu vou liderar ele.
Se eu não olho para a geração que tá vindo e semeio na vida deles, eu posso colher aquilo que eu não quero colher, ou posso não tê-lo comigo. Então é uma ótica que eu tive na pandemia de que a gente precisa conversar mais com essa galera. Sentar mais eles. A gente tem uma fé perfeita em Deus que cuida de tudo, mas que deixa para nós também essa responsabilidade de olhar e ver, olha, isso você pode fazer, isso você tem que fazer, isso é sua missão. É onde eu quero até falar contigo, porque você começou a liderar jovem. Começou a liderar jovem. E até hoje tem uma influência nessa geração, um impacto. Eu fico muito grato a Deus, porque quando eu tive vendo tanta Fabiola pregando no Congresso da Madeixa, tanta Bebele, todas as duas falaram de você quando pegaram o microfone. Todas as duas. Todas as duas falaram, olha, eu tenho o teu ministério como espelho. Eu tenho o teu ministério, eu olho muito para você, você é uma pessoa, uma referência para mim. Mas você começou jovem. E aí, conta um pouquinho como foi para você esse período de início de ministério, de liderança de jovens, sendo uma jovem, e a Dani Dalmadespa, porque tem muita gente que só conhece a Dani Dalmadespa, mas não conhece a Dani que liderou jovem sendo jovem. Conta um pouco pra gente. Quando eu tava na minha adolescência, quando eu fui para os adolescentes, eu fui nova, né? Tava assim, eu fui com 11 anos para os adolescentes. Assim. E olha que sabe que para mim foi difícil? Sério? Sério. Por quê? Que eu acho que eu precisava, tudo tem um tempo, né? E eu não estava preparada ainda. Eu lembro que olha só, eu amava a escola dominical. Amava. E como eu passei cedo para a escola dominical, eu queria ainda sentar na classe das crianças, porque era o que eu conhecia. Eu não queria ir para os adolescentes, que eram maiores do que eu. Então, eu amava culto das crianças. E aí eu parei de ir na escola dominical. Fiquei um tempo até aquele período de transição, que eu acho que não foi muito assim respeitado, porque os adolescentes na época tava precisando de um número, né? Eu era grandinha, Uau. tinha uma amiga que já era maior, ela tinha que passar, não vai junto com ela pra ir junto, assim. Mas assim, mas aí quando de fato eu fiz de 12 para 13 anos, aí eu fui chamada pra reger o conjunto. Desde então, eu sempre trabalhei na igreja, né? Uau. A partir daí sempre trabalhei na igreja. Fui seja na área da música, né, nas regências locais, regionais. Cheguei a ficar no geral também dos adolescentes. Sério? Uhum. Na época, junto com o Sabrina, eu fiquei 2 anos. Caramba. E aí eu acho que quando eu tinha 18, 19 anos, eu fui ser convidada a ser líder local dos jovens que tinham a minha idade, que eram os meus amigos. Foi um desafio, mas eu lembro que eu agarrei esse desafio, essa oportunidade, como uma minha empolgação de uma jovem, né, de 18 anos. Porque na minha vida, Foi com 18. eu acho que foi, Lucas, eu acho que foi com 18 anos que eu comecei a liderar os jovens. Uhum. Eu acho que foi com 18 anos que eu comecei a liderar. Que é a idade que você transicionou para o departamento. Ou você foi mais cedo ainda? Fui mais cedo. Então você foi cedo. Então você foi cedo das crianças para os adolescentes. E dos adolescentes para os jovens. Porque naquela época se passava para mocidade com 15 anos. Então eu acho que eu fui com 16. Fui eu e uma galera. A gente foi com 16 anos. Uau. Já para os jovens, né? Uhum. Hoje se passa com 18. Sim. Mas naquela época se passava, né? E aí, então, acho que com 18 eu comecei a liderar essas pessoas que faziam parte do meu convívio, né? Eram os meus amigos, cresceram comigo. Uau. E aí, esse desafio, cara, poxa, tá liderando uma galera que tá ali contigo. Como é que foi?
É difícil, assim, porque quando você... Porque se tem uma coisa que o envelhecer te traz de bom, o envelhecer te traz coisas... Ninguém quer envelhecer, mas tem alguma coisa que o envelhecer traz de bom, é a sua experiência e a experiência que faz as pessoas terem um respeito por você. O Uau. que eu não tinha, porque eram os meus amigos. Assim, né? Não tinha a experiência e a idade diferente, né? A oportunidade de ser mais velha que eles para que eles pudessem ter uma referência, né? Uau. Então eu tive que buscar isso de uma outra forma. Eu tive que poder ter essa imagem, né, para que eles pudessem me ver como líder de uma outra forma, né? Quem te ajudou nesse período? Vamos lá, foi você orando, o Espírito Santo de Deus te orientando? Foi uma pessoa que você se inspirava muito, estava próxima de você e você ia lá, perguntava? Bíblia, como foi assim para você? Essa força, já que você não tinha essa experiência. É, eu acho que começou, eu acho que o nosso ministério começa a partir do momento, porque eu fui criada na igreja. Eu fui criada, então eu não conheci outra coisa senão a igreja. Uau. Mas o conhecer a igreja não garante que você seja filho, sabe? Então acho que o nosso ministério começa quando você entende que você não é neto de Deus, que você é filho dele, sabe? O que é ser neto de Deus, Dani? É você achar que, assim, sua mãe e seu pai são filhos e você vai assim, né? Obrigado. Vai herdar. Vai herdar a E parada. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então, quando eu comecei a entender isso, né? E eu vivi isso na minha adolescência, eu amava estar na casa de Deus. Eu amava estar ali. Na escola, eu tive a oportunidade... acho que foi na 8ª série. Foi na 8ª série. Eu e os meus amigos também, que eram cristãos ali, a gente sentia a necessidade de no recreio, da gente orar. Então eu tive a oportunidade, a primeira vez, a gente fala assim, vamos orar aqui, a gente vai ler, a gente vai cantar, a gente vai ler a Bíblia. Olha só, tudo 14 anos, lá onde eu estudava. Eu e mais 2. Aí uma vez a gente tá todo mundo de olho fechado, assim, orando, né? Que já tava acabando o recreio. Quando a gente abriu o olho, quem tava? A coordenadora. Uau. E a gente tava meio assim no pátio, assim, meio num cantinho da recepção ali. No cantinho da recepção. Aí eu falei, gente, e agora ela vai brigar com a gente. E ela, que coisa boa. Vocês vão ganhar uma sala para vocês fazerem isso. Tem uma sala livre, vocês podem ficar lá, aquela sala é de vocês. E aí, no recreio, a gente ia lá. Eram 3, então um orava, um cantava, escolhia o hino e o outro pregava. Uau. Até que a gente começou a receber colegas ali, a gente começou a receber professores ali. E no último dia, quando estava para terminar o ano escolar, a gente saiu pegando toda a nossa turma. Todo. Olha, você tem que estar. Vai ser a última vez esse ano, então você tem que estar lá. Você tem. Quem pregou? Eu. Eu tive a oportunidade de pregar para todos os meus colegas da minha turma. Caramba. E é muito engraçado, né? Porque era de tarde e a pessoa que está acostumada a pregar à noite, eu falava o tempo todo assim, eles diziam, porque nessa noite. Aí depois a minha colega falou assim, Dani, o que vai acontecer à noite que você só fala nessa noite? É igual quando a pessoa ora na pregação, tá acostumada a orar em consagração. Quando vai orar de noite, fala, nessa manhã. Isso. E aí eu preguei. Então minha vida foi pautada a ter um relacionamento com Deus que não era mediado nem por meu pai, nem por minha mãe. Uau. Era eu e Deus. Deus, eu tive intimidade com Deus. Então, quando Deus me deu o desafio de ser líder, eu entendia, eu só podia entender. Fala assim, foi Deus que me chamou. Uau. E na minha adolescência, eu tive uma líder que eu nunca vou me esquecer.
que passou ali pela congregação do Porto, que é a Valéria. Ela ficou um tempo aqui e ela liderou os adolescentes. E eu nunca vou esquecer a dedicação que ela tinha com a obra de Deus. Impactou o teu ministério Me impactou hoje. muito. Me impactava quando eu era adolescente, a tal ponto que eu não esqueço hoje. Uau. A dedicação e a devoção que Valéria tinha com a obra de Deus, a forma como ela falava de Deus pra gente, a forma como ela amava a Bíblia, a forma como ela amava a palavra, a forma como ela não media esforços para encaminhar a nossa geração, para mais perto de Deus, me impactou muito. Lindo. Então ela me... E outros, claro, Sim. né? A Alzira, por exemplo, foi minha segunda mãe, imagina, cuidou de mim muito. Legal. Então, aqueles que passaram por mim, com certeza foram meu referencial quando eu liderei. E isso, para mim, também fortaleceu a minha característica de líder, porque hoje eu sou uma pessoa que eu trago, né, pessoas com potenciais de ministério para a sua oportunidade. Ontem eu tive uma honra de ser ministrado pelo auxiliar Leandro, conheci lá de São Mateus. E eu lembro que a primeira vez que o Leandro pregou foi numa consagração que ele foi comigo em Sapetiba. E aí eles me chamaram para dirigir a consagração. Me chamaram para dirigir a consagração. Chegando lá, está dirigindo a consagração, depois chega para mim e fala assim: Lucas, você vai pregar? Porque o pregador não pode vir. Eu falei assim: para mim vai me cansar, ué. Se eu tô dando uma intensidade toda aqui na hora de dirigir, ainda tem que pregar, vai me cansar. Aí eu cheguei para dar uma oportunidade, eu falei assim, logo após, vou dar oportunidade, enquanto o jovem Leandro se prepara, porque ele vai trazer a palavra da manhã. Olha, o garoto ficou um gaspazinho. Porque a gente não tinha combinado nada disso. Ficou branco, saiu. Eu falei, não, ele não vai correr. Ele não pode correr. E aí o que eu fiz? Quando ele voltou, ele olhou pra mim pra fazer sinal, eu fechei o olho. Eu falei, não, ele não vai recuar, ele não pode recuar, porque ele veio comigo, vou dividir. Mas eu entendia nele que Deus tinha um chamado pra ele na palavra. Por aquilo que a gente conversava, por estarmos juntos, pelo comprometimento dele com a obra de Deus, pelo jeito dele buscar Deus. Essa manhã, Dani, foi dada a palavra pro garoto, ele pregou, na época, ele pregou 6 minutos, entregou o microfone, tremendo muito. Mas foi uma manhã que a glória de Deus invadiu, foi batizado um auxiliar de trabalho naquela manhã, e a gente foi assim, ficou impactado. Mas isso só acontece um convite como esse de estar aqui com você. Para muitos pode ser, poxa, tal, mas você sabe a relevância que é estar alcançando outras vidas que você conhece, ou vidas que você ainda nem conhece, mas trazendo o teu testemunho. Foi um líder que nós tivemos, que foi o Enoque. O Enoque marcou meu ministério. Porque o Enoque, no período a qual a gente era os adolescentes que fazia muita bagunça, ele olhou pra gente e falou assim, vocês têm uma qualidade. Eu falei, o quê? Vocês são bagunceiros, mas vocês gostam de estar tocando na igreja. Então, antes de vocês sendo bagunceiros, mas estando na igreja, do que vocês fazerem bagunça no mundo. Vamos fazer o seguinte, quer cantar no culto dos adolescentes, não? Pô, cantar, vocês sabem cantar, incentivou a gente. Eu falei, não, e agora? Não, vamos embora, é oportunidade. E aonde a gente cantou no culto dos adolescentes, depois ele chegou e falou assim, gostei, vocês vão cantar no congresso. Quê? Cantar no congresso? E sim, cantamos no congresso no CIEP. Eu falei, poxa, como é um líder acreditar em jovens que ele sabe que é bagunceiro, mas dá uma oportunidade de cantar tanto na igreja mãe, tanto no CIEP. E hoje eu entendo, é um investimento em quem tem potencial. E hoje a gente tem essa característica de dar oportunidade,
de olhar para jovens potenciais, de dar oportunidade, de ver adolescentes, de ver crianças. Hoje trabalhando com a Escola Bíblica Dominical, então para nós é um celeiro, né? Escola Bíblica Dominical. Voltando para ti. Não, antes eu posso dar um testemunho? Sim. Testemunhar que você é maluco. Que você é maluco. E eu tenho que testemunhar isso aqui. Você tem essa característica, essa visão que só tinha que estar em você. Deus só dá essa visão para você. De olhar e de fazer discípulos. E aí eu tenho que dizer da minha parte o quanto que eu sofri com você. Porque eu lembro... A gente nunca falou sobre isso. Pois é. Alguém do campo já tinha pregado no congresso, no CIEP? Que eu lembro da nossa geração. Não. Eu lembro. E você botou isso pra mim. Você me falou... Eu tive, quando você me deu meses antes, você me convidou 6 meses antes, eu não sei. Foi. Eu lembro que eu tava embarcado, foi até mais um pouco. Ou mais, né? Acho que foi mais um pouco, acho que uns 7 meses, mais ou menos. Foram 7 meses que eu tive vontade de... Eu falei, por que Lucas está com o celular agora? Pra me mandar essa mensagem. Foi um peso, e eu lembro, era congresso sexta, sábado, domingo, eu pregava no domingo. Começou o congresso sexta-feira, pum, um peso em mim, Lucas, nos meus ombros, doeram, de sexta-feira até domingo, quando eu entreguei aquele microfone. Sério? Um peso de uma responsabilidade, você fala, mas Lucas é muito maluco, o que ele tem na cabeça? Eu nunca havia parado para analisar essa hipótese de um pregador nosso ter pregado no CIEP. Eu não tinha pensado nisso. Como foi? Aí, deixa eu soltar agora o meu testemunho. Quando a gente entrou na Umadespa, né, eu via que os nossos jovens tinham uma cultura que precisava ser quebrada. A cultura de olhar para os congressos de fora. E a gente que é criado no congresso da anterior Umadespac, e hoje é o Umadespa, a gente sabe o quanto esse congresso para nós sempre foi um congresso. Então a gente não tinha conhecimento dos outros congressos. A gente tinha conhecimento do nosso congresso. Então pra gente, vai ter congresso do Umadespac. Então, congresso do Umadespac. Mas eu observei que teve uma geração que começou a olhar para os outros congressos e falava dos outros congressos com muita, entendeu? Exaltação, mas quando era no nosso não via essa mesma modelo de fala. Aí eu falei assim, rapaz, eu preciso ganhar uma geração para os nossos congressos. Mas para eles entender que o congresso é nosso, eles precisam ver os nossos no congresso. E foi onde que Deus deu a estratégia, então eu começo a dar oportunidade. Quando a Lorena vir no podcast, vai ver como foi a doideira com Lorena. Que Lorena foi a primeira. Lorena do pastor Sérgio. Ela foi a primeira. Foi, ela pregou naquele congresso. Não, ela pregou no congresso de 2017. 2017, na sexta-feira. Ah, sim. De vestido, que as meninas ficaram de vestido, os meninos de camisa, né, manga longa. Entendi. Entendeu? E aí a ideia foi colocar, e aí veio uma estratégia, a gente não falava quem ia pregar. Pra quê? Pra resguardar quem ia pregar, pra criar uma expectativa pra juventude ver que é possível participar do nosso congresso. E aí a gente começou. Aí a Lorena pregou em 2017, o Christian pregou em 2018. E o Christian em 2018 foi assim. Lorena pregou, foi uma bênção, conheci a Lorena, conheci o ministério da Lorena, beleza, ponto de confiança, ponto de segurança. Mas agora, quem vai pregar em 2018? Porque deu certo. Essa questão de expectativa tal, deu certo. Tal. E a galera ficou, quem vai pregar? Tava embarcado, o Espírito Santo de Deus chegou para mim e soou o nome dele no meu ouvido, dizendo, Christian. Falei assim, mas eu nunca vi o Christian pregar. O Espírito Santo é ele, é o Christian. Falei, se é o senhor que tá falando comigo, vambora. Christian, a mesma coisa que falei com você, Christian.
Coordena. Bora, filho. É contigo. É contigo. Quando o Christian pregou, eu não tava em terra. Eu tava embarcado. Ah. No dia que ele pregou, eu não tava em terra. Eu tava embarcado. E não podia dizer para os jovens que você estava embarcado, não, sabia? Sério. Eles ficavam muito xoxos. Sério. É, não podia contar. E acho que você não contava. E só chegava o dia e via lá que você não tava ou tava. É, eu acho que eles não. Não gostavam. E aí, Dani, quando eu cheguei no congresso, a Isabelle Neves me recebeu e falou assim: Coordena, que bom que você chegou. Olha, o Christian pegou, foi uma benção. O pastor Davi amou a pregação do Christian. Eu falei, deu certo. Obrigado, Espírito Santo, deu certo. E aí a gente viu que o pastor Davi chamou o Christian para congregar na sede, né, na nossa igreja matriz. Agora, interessante também foi o do Renato. O do Renato. Como que foi a questão do Renato? O Renato não ia pregar na sexta-feira. Você fechou. O Renato abriu. O Renato pregou na sexta, no sábado foi o Rogério Barreto. Isso já em 2019. Rogério Barreto e você fecha. Eu convidei um jovem do campo, um coordenador na época, e cheguei pra ele, ó, é você que vai pregar na sexta. Ele falou assim, não posso. Eu falei assim, não, é você, pai. Confie no seu ministério, confie no seu chamado. Não. Eu falei assim, ó, vai pra casa, daquele jeito. Tem desculpa não, filho. Vai pra casa, vou orar, tô em oração. Aí ele foi e me procurou, coordenador. É muita responsabilidade. Eu sei que o senhor quer me honrar de modo grandioso, mas é muito peso. É muito peso. Eu eu acho que não vou conseguir. Ele falando comigo, Dani. Aí eu falei, e agora? Porque era ele que eu pensei, e agora? É o Espírito Santo. Renato. E Renato foi congregar em São Mateus. Renato pregava pra gente direto lá em São Mateus. Aí o Espírito Santo, é Renato. Aí foi Renato. Renato na sexta, aí foi no sábado o Rogério Barreto e no domingo você. O interessante de você foi os testemunhos. Foi os testemunhos. Primeiro foi a da pastora Carmélia. A pastora Carmélia falou bem assim. Aquela jovem parecia que ia voar naquele lugar. E eu fiquei com dó dela só numa hora que eu vi que ela tava falando com tanta autoridade, mas que o cabelo dela tava voando, né? E eu queria falar pra ela, filha, cuidado. Mas o outro testemunho foi a minha sogra, a mãe da Lidiane. Ela falou assim, que garota foi aquela? Eu falei assim, glória a Deus. A gente ali, pra você, foi muito mais peso, com certeza, em estar diante, porque pra mim era difícil, e é difícil até Eu hoje. entendo. É difícil até hoje liderar uma massa onde cria-se uma expectativa, mas no teu caso é a palavra de Deus. E aí eu encerro esse testemunho nosso aqui da mesa, né, para quem viveu isso. Foi a segunda vez que você pregou. E teve gente que falou assim, poxa, mas de novo ela, de novo Renato. É onde eu quero até deixar aqui nesse podcast registrado. Nós que temos ministério, nós precisamos ter pessoas de confiança conosco. Davi tinha os seus valentes. Entendeu? A gente tinha uma visão o quê? De desconstruir a ideia dos jovens de que os congressos de fora eram os potenciais e os nossos não eram. E fazer com que eles olhassem para o nosso e dizer, nós temos sim condições sim de tocar no peito com o que nós temos na mão. E aí foi a época de transicionar, 2020. 2020 a gente fez o quê? 4 dias. Todo mundo doido, mas já era a transição que a gente ia fazer, porque 2021 já não ia chamar mais ninguém para pegar, ia ser todos os 3 dias a gente. Mas para fazer isso muito forte, eu tinha que ter a confiança, tanto dos jovens, tanto do ministério, de que as pessoas que estão pregando têm condições, sim, de continuar pregando no nosso congresso. A ideia foi o quê? Deu bom. Vamos honrar de novo. Mas vamos honrar de forma que a gente vai trazer um terceiro. Foi onde a gente trouxe o pastor José Gomes, que encerrou, né? E eu nunca tinha visto aquele homem pregar também. Nunca tinha visto aquele homem pregar. O Espírito Santo de Deus falou a mesma coisa. José Gomes,
sabe? Então, assim, gratidão por a gente ter esse comprometimento com a obra e você ter essa confiança. Ficou aí um testemunho aí. Eu preciso falar, assim, que você tem essa visão, né? E acho que você sempre falou isso, assim, de não ver só o seu ministério, mas há uma preocupação muito grande de fazer discípulos, né? De deixar. E eu acho que quando você fez essa coisa de chamar os nossos para pregar no nosso congresso, fez também as pessoas entenderem que a honra e a glória é de Deus, né? Independente de quem prega. Porque a estrela é ele, sabe? É ele que brilha. E ele usa quem ele quer, né? Como ele quer, da forma como ele quer. E você estava no da Bebele, né? Que foi... Imagino que quando o pastor Davi pegou o microfone no meio da pregação e falou aquilo, seu coração deve ter... Pra gente é Deus. A gente chega uma hora da colheita. Vamos falar assim, você confia que você sabe o tempo, sabe as estações, você planta, você faz todo o tratamento da semente. Mas chega uma hora que você fala assim, Deus tem que mandar chuva. E aí Deus manda a chuva, mas manda também o primeiro empresário para comprar a primeira colheita sua. Aí você fala, é muito Deus. Porque a chuva, né, veio de Deus, mas esse empresário que veio na plantação e falou assim, eu quero, a primeira colheita é minha. Foi esse momento que eu senti, sabe? Foi assim, Deus coroou duplamente todo um trabalho. E o interessante, Dani, conversando nessa parte, pra gente declinar aí pro fechamento, tá, galera? A gente não olhou ainda as mensagens aqui. Eu gostaria até passar aqui, dá uma olhada aqui, Diogo, pra ver aqui, pra eu dar uma olhada nas mensagens aqui da galera. O que eu, por gentileza. Aqui. Só pra... Mas, só falar pra que nesse momento que a gente fez a transição, que foi o pedido nosso para ser substituído, a gente já tinha certeza de uma geração que aprendeu a trabalhar para Deus no departamento de jovens na cidade de São Pedro. Senão era igual eu falei para alguns amigos pessoais, seria uma maldade fazer com o que eu fiz se não tivesse a certeza que tinha, portanto que Arnaldo, Magno, você, Ludmila, o time continua a obra, porque a obra é dele. Entende? Uma mãe uma vez chegou pra mim e falou bem assim, Lucas, rapaz, Dani, Lucas, você não vai sair da... Eu falei assim, você, não, mas vou porque eu não sou eterno e quem vem depois de mim é melhor do que eu. E eu falo sempre pro Magno, né? Eu falo assim, você é privilegiado. Por quê? Porque você tem o seu potencial mais o meu. Você aprendeu o meu 100% que eu entreguei, mas você ainda não entregou o seu 100%. Então, se você juntar o seu 100% com o meu, você vai ter 200%. Então, você vai estar muito mais na minha frente. Porque ele vai ter a minha experiência e mais a vivência dele, né? Então, assim, glória seja dada a Deus pela nossa geração. Minha amiga, nesse momento da conversa, nós vemos que tem uma geração que olha para o teu ministério. E aí a gente sabe que manter um ministério tem as suas responsabilidades. E a gente está vendo uma geração que olha para o ministério entendendo que tem o chamado, mas ao mesmo tempo tem a dificuldade de atuar, ou quando atua, mas não forma os seus discípulos. E você é uma líder que forma discípulos. O que você pode orientar para essa geração que está assumindo essa responsabilidade agora de liderar, de estar atuando na frente de departamentos, de estar pregando o seu ministério, de estar exercendo o seu ministério? Qual o conselho que você poderia dar para essa geração? A obra de Deus na minha vida, eu acho que já até falei, não sei se eu já falei isso para você, mas assim, a obra de Deus na minha vida, Deus me fez entender que era como o casco da tartaruga.
A Alzira, uma vez, ela fez uma festa surpresa para mim, ela me deu uma tartaruga de pelúcia, e ela disse isso, eu falei assim, você leu perfeitamente, porque é pesado, mas era onde eu sempre me refugiava. Meu Deus. Então, nos momentos mais difíceis, eu me refugiei fazendo a obra de Deus, servindo a Deus. Uau. Então, a gente pensa que a gente está servindo, a gente está dando, mas a gente está recebendo tanto. E a pessoa que tem oportunidade de servir na sua juventude, a Bíblia vai dizer que é na juventude mesmo. Porque hoje eu já sou uma mulher casada, eu tenho minha casa, eu tenho meu marido. Eu não tenho o mesmo gás de quando eu tinha 18 anos. Então, é na juventude que a gente tem que fazer, a gente tem que se entregar e entendendo que quando a página virar, que quando a fase mudar, você vai continuar colhendo esse tempo que você plantou. Uau. Quando você... Então, faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus de todo o seu coração, amando, sabendo que aquele que serve ao próximo, aquele que serve aos pequenos de Deus, está servindo ao próprio Deus. Uau. A gente entende isso, a gente está servindo ao próprio Deus. Jesus disse que quando a gente leva água para quem tem sede numa prisão ou fome, quando a gente leva comida a quem tem fome numa prisão, é como se a gente estivesse dando água e comida para o próprio Jesus. Uau. Então isso é o mistério de servir, de fazer a obra. Há um propósito. Há propósitos que a gente não consegue nesse momento ver, enxergar, mas a gente colhe. Eu tenho certeza que você colheu muito fruto que você nem sabia que na época você estava plantando. Ou que você sabia que estava plantando, mas você nem sabia o que fruto que ia dar, mas você colheu depois. Então, assim, faça a obra de Deus. Cuida da obra de Deus, cuida, porque eu fui muito cuidada por Deus, Lucas. Aleluia. Eu fui muito cuidada. Eu olho para trás, eu só enxergo a mão de Deus. Aleluia. Eu vi e sou testemunha de que quando a gente cuida da obra de Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos. Então eu só posso dizer que Deus cuida muito de mim. E o mínimo que eu posso fazer é contribuir para o reino dEle, para o crescimento, para a expansão do reino dEle. Então eu deixo esse recado. Legal, cara. E agora para um jovem que, assim, não tem o seu propósito claro, porque a gente vê que tem muita gente que fala assim, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Dentro do que você falou, poderia até dar resposta, mas você teria um conselho para um adolescente, 16, fala, poxa, Dani, legal a sua história, mas eu não consigo me enxergar, eu não tenho esse líder que me dá oportunidade, igual o Lucas estava falando, eu não sei pregar, não sei cantar, eu acho que eu não nasci para fazer. O que você falaria para um adolescente, para um jovem desse que está iniciando uma carreira, né, na vida e no ministério? Busque o seu relacionamento com Deus. Eu acho que antes da gente poder servir, a gente precisa ter o nosso relacionamento e a nossa experiência com Deus. Uau. Busque a Deus, busque ter intimidade com Deus, porque no tempo certo Ele vai desenvolver os dons, o ministério. Tem uma coisa que é muito verdade, a oração, o resultado da oração que você faz em público tem muito a ver com a oração e com o tempo de oração que você tem no particular. Não adianta você pedir 1000 milagres para Deus quando você está diante de todo mundo, se você não tem uma vida de oração no seu quarto, com a porta fechada. Então, busque a Deus e Ele te fará entender qual é o seu ministério. Antes de você saber qual é a sua função no corpo, faça o que todo mundo faz. O que é para todo crente fazer? Orar e ler a Bíblia. Você não é chamado para orar. Você não é chamado para ler a Bíblia. Não, todo crente tem que orar e tem que ler a Bíblia. Todo crente tem que ter a sua intimidade com Deus. Então, faça isso. E com certeza, eu posso dizer com certeza, você nesse caminho entenderá, porque a seara é grande. Poucos são os ceifeiros. Então, Deus não deixa passar nenhum ceifeiro, não. Verdade. E me fez lembrar que agora o Jesus, quando vai operar o primeiro milagre, antes ele vê a atuação de Deus na vida dele no deserto. Antes de ele ter a convicção ali de que não é para mim esse compromisso de transformar essa água em vinho,
ele tá com fome, ele é tentado, passa tudo isso e a Bíblia vai dizer que os anjos o serviu. Por que os anjos serviu? Porque ele entendeu que o Espírito Santo levou ele para o deserto. E o que ele fez no deserto? Se não manter uma relação com o próprio Espírito Santo, falando com o Pai, buscando aquilo que era do Pai para estar em santidade. Então, assim, é ter esse relacionamento primeiro, porque o relacionamento vai trazer a identidade. Como que Jesus vai operar o milagre se ele não sabe quem ele é? Ele é um neto ou ele é um filho? Na tentação, se ele não soubesse quem ele era. E quem falou isso, senão o próprio João o próprio Deus quando ele foi batizado. Esse é o meu filho amado. Mas da onde saiu essa voz? Essa voz saiu porque ele obedeceu o Pai e foi até João Batista ser batizado. Então, se a gente for dar um passo a passo, né? Na internet a gente aprende muito a direcionar as pessoas. Primeiro, obedeça a Deus. A seara é grande, se coloca à disposição em servir na seara, porque você vai estar obedecendo a Deus. Segundo, nesse obedecer, você vai precisar se relacionar, porque como eu vou obedecer alguém se eu não tenho um relacionamento com essa pessoa? Não é isso? Como que eu vou obedecer alguém se eu não tenho um relacionamento com essa pessoa? Então eu tenho que ter relacionamento para obedecer. Samuel, ele para entender que era a voz de Deus, ele teve que correr para alguém que ele tinha um relacionamento, que era Eli, né? Então ele ouve a voz de Deus, obedece a voz de Deus, e aí vem a confirmação do propósito de Deus para a vida dele, sacerdócio, né? A mesma coisa de Jesus. Não, tu és o meu filho amado. Já que eu sou filho amado de Cristo Jesus e eu estou numa festa onde acabou-se o vinho, eu tenho entendimento que se eu oro ao Pai, o Pai vai me ouvir e o milagre vai acontecer. Então é bom para nossa geração. Minha amiga, nessa última parte a gente afunila para as redes sociais. E depois eu gostaria de falar um pouquinho só com você sobre o que nós estamos vivendo de política, que eu acho que vai ser interessante a gente quebrar algo que eu particularmente não conversava. E a mesa tá gostosa pra gente trocar essa ideia. Você não tem rede social, cara. Pois é. Você não tem. Não tenho. Eu tô falando assim, eu sei disso e você dá super bem. Mas para essa geração parece que tu é desatualizado. Porque tu não tem rede. Como é que foi essa decisão, cara? Eu não sei. Eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Na época, eu tinha Facebook e eu achava que o Facebook, ele tomava muito, muito do meu tempo. Eu achava que eu me sentia, assim, um pouco intoxicada no final do meu dia. Uau. E eu fiz uma decisão. Acho que Deus, de alguma forma, me orientou. Eu super valorizo quem sabe usar, quem sabe separar, mas eu entendi que eu poderia contribuir melhor com o reino se eu não usasse, se eu conseguisse me desligar disso, para poder me ligar em outras coisas e ocupar meu tempo de uma outra forma. Então eu entendo o poder e o poder que a rede social tem, pro bem e pro mal. E eu admiro muito quem consegue pegar esta potência que é e utilizar para o bem e, sobretudo, para que o reino de Deus se expanda, né? Porque, assim, eu assisto muitas pregações pelo YouTube, então eu edifico a minha vida pelo YouTube. E se não fosse isso, eu não teria oportunidade, porque são pastores que eu não teria condições de assistir uma pregação senão pelo YouTube, né? Porque ele me permite tanto a questão da distância quanto a questão do tempo de eu poder assistir a qualquer momento. Hoje eu falo que a rede social são os meus é o meu status, assim, que a pessoa vai, comenta, eu né, também só posto... Em breve vai ter curtida nos status. Ah, é? Não sabia. Há uma proposta aí, eles estão estudando. Em breve ter curtida, porque agora no WhatsApp você pode reagir.
Então a galera já curte, né? Já dá, Sim, já comenta já os deixa status, né? Comenta os isso, status. entendeu? Em breve vai ter uma curtida. Então quer dizer, no seu mundo já vai começar a ganhar uns coraçõezinhos aí, uns likes. Mas legal, eu acho interessante, porque você é madura o suficiente para entender que você decidiu para ser produtiva para o reino. Sim, sim. Foi isso? Você conseguiu entender isso? Pro reino e pra minha vida também. Uau. Pra minha vida também, Sim, pessoal. pô, você mestrado que tu falou? Mestrado? Fiz. Concluí. Fez mestrado, entendeu? 2 matrículas, um casamento para dar conta, É. entendeu? Então, ministério. Então você conseguiu entender que colocou qualidade em lugares onde, se você tivesse redes sociais, talvez você não teria essa mesma qualidade. Não é isso? Isso. Mas legal, e fica aí, galera, tá? Mas se vocês, o WhatsApp dela, que eu tenho, é a minha amiga, entendeu? Os status dela são o topzera. Como é que você começou a colocar isso, garoto? Meme. O E Marcelo fala que você é bobona. eu Marcelo... sou. Você sabe que na escola, as pessoas sabiam que eu era cristã. As pessoas sabiam, mas eu sempre fui a boba da corte, a palhaça. Não dá pra ver, né? Não dá, cara. Não dá, mas é verdade. Tanto que eu queria poder recuperar, no dia da minha formatura do ensino médio, 2 meninas, elas fizeram textos sobre cada pessoa. E ela, no texto, ela dizia exatamente isso, que eu era muito palhaça, adorava contar uma piada, mas as pessoas entendiam que eu era serva de Deus. Ela falou isso, né? Uma menina católica, ela disse isso de mim. E sabe, a gente todo bobo na formatura escolheu música para nossa entrada, né, pra gente receber o diploma. Eu escolhi um hino de agradecimento Uau. maravilhoso, só que eles fizeram uma trollagem e mudaram a música de todo mundo. A minha música, sabe qual foi? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Era assim como era conhecida na escola. Você não vale nada. Então eu adoro, amo rir. Legal, Amo cara. rir. E Legal. essas coisas assim, uma amiga tava falando comigo. E ela postou uma bobeira dessas que eu posto, assim, uma piada, assim, no status. Aí eu fui rir. Ela falou assim, Dani, só eu e você pra rir de uma coisa dessa. E eu falei assim, eu nem tenho vergonha. Muito legal, parabéns, cara, porque dá uma leveza pra vida, uma opção, sabe? Lá é assim, você tá ali, né? Você cria o hábito de visualizar. A pessoa acaba criando um hábito de visualizar. Mas quando tem uma postagem com rotina, como são as suas, né? Você fala assim, quero ver algo legal, vou lá nadar. Sabe? Aí vai lá e ri um pouco, distrai assim, muito legal, parabéns. Amiga, agora a gente vai para um papo para fechar aqui. Eu acredito que você já trocou essas ideias, se não, você é bem madura para essa trocação de ideia, tá? A gente conseguiu acessar o chat aí? Consegui, tem a Cici História. Cici História. É? Cici História mandou palmas e falou que tá muito top o podcast. Legal, Ana Siqueira. legal. Ana Siqueira. Ana Siqueira, Cici, E Jonathan Dutra. Jonathan, um abraço, Jonathan, valeu. Obrigado a todos vocês aí, tá? Pra gente tá sendo uma honra estar acompanhado por vocês aí no nosso podcast. E estamos só começando, tá, galera? Vai deixando aí depois os comentários. Você que tem o WhatsApp da Dani, comenta lá pra ela. Você que tem as minhas redes sociais, comenta aí. Pode deixar no chat que a gente vai estar respondendo. Nós chegamos num período eleitoral. E depois de uma observação numa ótica social cristã, vou denominar assim. Há tempos atrás nós tínhamos a cultura de dizer que religião e política não se mistura.
mas nós entramos num caminho político do Brasil onde que a gente precisa, sim, como cristão e jovens, influenciadores de jovens, porque um líder, ele é um influente, correto? Então ele acaba influenciando. A gente se vê na responsabilidade de falar de política. Não é nem você inicialmente discutir com todo o seu conhecimento, porque para isso você vai ter que estudar. Mas só o fato de você pegar e dar atenção àquilo que não se dava atenção, que é o tema política, gostaria de te perguntar, como você está olhando para a nossa geração nessa ótica? Porque me parece que está sendo despertado uma geração que está encarando a política como missão. Como missão. Eu há tempo atrás, eu não via essa ótica. Eu achava que a política era só uma forma profissional de você ter, entendeu? O seu salário. Um serviço onde você vai estar prestando, você vai ter o seu salário. Era uma ótica que eu tinha. Então eu não conseguia me ver trabalhando na política. E aí você vê uma geração falando assim, não, mas é uma missão, cara. Eu entendo que através de mim eu vou abençoar, eu vou edificar, eu vou contribuir. E eu vou contribuir com a esfera social. E agora tem uma galera que falou assim, não, a igreja está precisando, eis-me aqui. Eu entendi que tem um chamado para a política. Como você está olhando e observando esse cenário? Eu acho que... e aí eu falo como cidadã, né? Sim. Porque o crente, ele é um cidadão Uau. do céu, mas ele também é um cidadão aqui na terra, né? Somos forasteiros, somos peregrinos, somos embaixadores da nossa pátria celestial. E isso acho que a gente nunca pode esquecer. Mas foi da vontade de Deus que nós estivéssemos aqui. Nascêssemos nesse país, nesse estado, nesse município. E pudéssemos, né, em paralelo, ao mesmo tempo em que nos preparamos para ir para o céu, nós estamos vivendo em sociedade e nós temos que exercer os nossos direitos e deveres como cidadãos. Eu acho que é uma linha muito tênue para que a gente não passe e não desagrade a Deus. Quando a gente fala, quando as pessoas, quando insatisfeitas com o Brasil ser, em sua maioria, cristão na religião, e elas usam a questão do Estado, de ser laico, a gente precisa entender que quando o Estado, né, quando se propôs um Estado laico, não era para que a religião interferisse no Estado, mas era o contrário. Era para que o Estado não interferisse na religião. Uau. Então, foi numa época em que o Estado, né, queria dizer e interferir na sua forma de cultuar, de se relacionar com Deus, que o pessoal disse assim, opa, não, o Estado tem que ser laico, ele não tem que se intrometer na vida do cristão ou na religião, e não o contrário. Então, é por isso que, por exemplo, um presidente, ele pode, sim, dizer que ele é cristão, dizer que ele vai cumprir aquilo que os seus apoiadores esperam dele, porque se ele foi eleito porque ele tem um perfil e ele pode sim defender, ainda que ele esteja para todos, mas ninguém agrada a todos e ninguém decide por todos, né? Há pessoas que são a favor do aborto, há pessoas que são contra. Então, quando os cristãos escolhem um candidato que seja contra o aborto, é para que ele, quando pegue a presidência, continue sendo contra. E lute por esses valores. Então, eu acho, sim, que enquanto cristãos, a gente pode nos posicionar como um cidadão e dizer em quem a gente, e dizer em quem a gente vota e pensar. Mas o contrário, não. Assim, a política não pode dominar
A política ela não pode ditar, ela não pode tomar o lugar que é de Deus. E eu sempre vou bater nessa tecla. Porque a gente não pode esquecer e se acostumar com essa terra. Uau. A nossa pregação tem que ser ainda Jesus. A nossa pregação tem que ser assim: quem vai dar jeito nesse mundo é Deus. Aqui a gente escolhe o que é assim, a gente vai fazendo escolhas para que fique suportável viver nesse mundo. Mas assim, entenda uma coisa: a solução para o mundo e para os problemas do mundo, políticos, econômicos, de relacionamento, ainda é Jesus. Então eu acho que a igreja, e se você ensina as ovelhas, ensina a sua comunidade os princípios bíblicos, ela também saberá quem ela escolherá como um prefeito, como um presidente. Porque se ela tem os preceitos bíblicos, ela se baseará nisso para também ser um bom cidadão. Em todos os âmbitos, inclusive exercendo o seu dever e direito ao eleger um candidato. Então, eu acho, sim, que a gente tem que, em primeiro lugar, pregar a palavra, pregar a Bíblia, na nossa igreja, para aqueles que são nossos irmãos, e para aqueles que não são, pregar em tempo e fora de tempo. E ter a certeza e ter a fé que se a gente faz isso, a gente colherá frutos que vão para além disso. Como, por exemplo, ter uma sociedade menos corrompida. Porque se a gente olhasse um pouco para trás, a gente veria que mesmo pessoas que não frequentavam igrejas, elas tinham uma consciência de valores cristãos. Elas consideravam errado o que um cristão também considerava errado. Ela tinha valores. Ainda que ela não seguisse por completo, mas ela conseguia de saber que o caminho era bom. Porque a igreja, ela exercia bem o seu papel de ser luz, de influenciar. Então a igreja não pode se perder nisso. Porque a gente não se perde nisso quando a gente continua pregando a verdade, a palavra e, sobretudo, Jesus. Porque o homem é corruptível, o homem falha. Eu posso ter a minha opinião política que for. Eu posso ter alguma certeza, alguma convicção de alguma certeza política, mas ainda vai ser a minha verdade e a sua verdade. Mas a palavra é a verdade. Uau. Então, tem uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, assim, e é de um provérbio, mas não se sabe muito bem o autor, mas assim, no essencial é concordar. Naquilo que não é essencial, a diversidade, e em tudo o amor. Então, aquilo que é essencial, que a gente sabe, o que a gente se baseia no essencial por aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que a palavra diz. Então, em tudo isso que é essencial, a gente tem que concordar. O que não é essencial, é a diversidade. Você pensa assim, eu penso assim, mas em tudo o amor. Em tudo é a caridade. Tudo que vai conduzir a minha vida, o meu olhar, a minha opinião, tem que ser o amor a Deus e ao próximo, porque são os mandamentos que resumem todos os outros. Que aula, mano. Que aula. É muito interessante essa sua ótica, porque dentro da minha pergunta, eu fico observando e até falei o podcast anterior, podcast 006, a gente conversou sobre política e ministério, justamente numa questão onde, se a pessoa ela tem clareza que foi chamado para um ministério, que ministre. Mas se ela tem clareza que ela foi chamada para servir na área política, que sirva para a glória de Deus. Uhum. A questão toda foi até que eu coloquei.
No ministério nós somos ensinado que a palavra de Deus pode nos levar até a morte, como nossos irmãos, né, na Bíblia foram mártires por causa do evangelho. Mas do outro lado, o seu chamado vai te levar também, caso aconteça, e ser morto por causa da política, porque você estava fazendo um bom trabalho, entende? Que despertou a ira, que fez com que você viesse a ser atingido. Olhando nessa ótica, o chamado é para estar ali. Porque se você fizer um bom trabalho, você entende que o nome de Deus está sendo glorificado. Entende? Eu acho que é onde a gente não pode confundir. No sentido, Deus me chamou para... Quando Deus chamou, foi o que eu falei. Jesus é a videira. E ele frutifica. O pai é o agricultor. E o pai vê frutos. E o ramo que não dá fruto, tá podre. Se tá podre, não pode ficar na videira. Se eu vou para um lado da política para trazer soluções, é o que se é esperado. Mesmo que a doença trabalhando para que isso aconteça. Ou que eu perca a vida trabalhando para que isso aconteça. Mas todos vão ver e entender que lutei para que aquilo viesse a acontecer. Mas caso não, será que foi realmente Deus que te chamou para essa missão? Entende? Eu trago essa visão porque eu vejo que a nossa geração precisa entender. Tem esse chamado, você vai gastar a sua vida para exercer esse chamado, tanto no ministério, tanto naquilo que é a sua missão, né? Fora isso, tá aí o seu conselho, é poder entender que nós temos um princípio, que nós temos mandamento, e que dos mandamentos é amar Deus acima de todas as coisas, mas o próximo. E o próximo aí não tem bandeira, não tem cor, é próximo. O amor coloca acima de tudo. Amiga, eu quero te agradecer. Obrigado. E se a gente deixar, a gente conversa, porque acho que é a primeira vez que a gente passa assim um horário bom conversando, depois de tudo que a gente já vivenciou aí ministerialmente, depois de tudo que a gente enfrentou, né? Quero te agradecer. Você foi assim carinhosa e sempre foi carinhosa, respeitadora dentro do ministério. Te liderei. Te liderei. E como seu líder, né, sempre te pedindo, te colocando em situações, e você prontamente disponível para poder fazer a obra de Deus. Eu quero que Deus te abençoe cada vez mais, a você. Amém. Esse é um desejo para o Marcelo, que continue sendo essa influência para essa geração, que Deus possa te levar para lugares inimagináveis, como eu estou vivendo. Fiquei muito feliz quando eu te vi no cartaz para pregar em Sapetiba, para as irmãs. Acho que chegou o momento dessa transição para o teu ministério. Isso sou um olhar meu. Porque Eu tô liderando a CIB no local, se eu te contar essa novidade. Que top, cara! Sério? Parabéns, parabéns. Eu acredito muito que você, com a experiência que Deus já te deu, e com esse amadurecimento e próximo da pastora, acredito que você vai ganhar muito perto dela. Porque ela tem muito, nossa pastora Carmélia, né? Quando nós mandamos um abraço para nossa pastora e para o nosso pastor. Pastor Davi Zeloreiro, um abraço para esse casal de pastores maravilhosos. Eu acredito que você vai crescer muito perto dela, porque ela vai ter muita experiência para poder te passar. Fica o meu agradecimento, e nos seus agradecimentos eu peço para você também deixar uma palavra curta aí, né, mas que seja de relevância para nossa geração e nossa audiência. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui, foi muito satisfatório para mim. Amém. Bater esse papo com você. E agradeço, desejo que Deus continue prosperando você, o seu caminho, sua casa, seu lar, né? E no mais, eu digo então nas minhas orações agora. Deus amado, Deus bendito. Oh, Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus.
Obrigada por esse dia que termina agora. Sim, Deus. Obrigada porque nesses minutos, meu Pai, nessas horas que passamos aqui, Deus. nós procuramos e tivemos a oportunidade que o Senhor nos deu de falar, ó Pai, de nos expressar, mas não nos esquecermos nunca que somos teus filhos e somos teus servos. E, Amém. Deus, eu te faço um pedido, ó Pai, especial, que o Senhor possa abençoar quem nos ouve, ó Sim. Pai, e que o Senhor possa abençoar a vida do Lucas, Em da nome sua de família, ó Jesus, Pai, precisamos da de Ti. Aurora, da Lidiane, que o Senhor estenda as suas mãos, dando saúde, dando paz, Sim, e que o Senhor a cada dia possa confirmar os passos dele, ó Pai, sim, Deus. que aquilo que ele tem colocado em oração diante de Ti, que possa ser respondido, ó Pai, Aleluia. com os Teus milagres e com a Tua vontade. Nos abençoa, ó Pai, abençoa a nossa cidade, ó Pai, Sim, a Deus. nossa igreja, a nossa congregação. Sim, Deus. Que neste domingo, ó Pai, que está para acontecer, Oh, Deus. que tudo esteja em Tuas mãos, ó Pai. Sim, Que o Deus. Senhor possa direcionar as mentes, direcionar os corações a fazerem uma boa decisão, uma decisão justa e agradável, de acordo com a Tua vontade. Sim, Deus. Nos abençoa, nos dê um dia, ó Pai, abençoado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado, minha amiga. Amém. Um abraço no Marcelão. Amém. E a vocês que estão nos assistindo no final, que Deus possa continuar abençoando a vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal. E nós estamos no podcast 007, né? Então, quer dizer, estamos começando, estamos com essa estrutura. Quero agradecer, né, o meu amigo Diogo e toda a equipe, né? Aqui em São Pedro da Aldeia é resposta, Dani, de oração. Quando a gente começou a trabalhar e a gente começou a ver o formato podcast, e a gente ficou analisando e vendo quais as possibilidades. E aí Deus vai trabalhar na vida dessa equipe do Diogo, tão honrosa aí. E os caras construíram essa estrutura abençoada. Você que está assistindo, tá? É um lugar incrível, um lugar maravilhoso. Você que quer também startar o seu podcast, eu te convido, tá bom? Me procura inbox lá no Instagram, procura também aqui em frente à câmera da cidade, tá bom? É em frente mesmo, tá ok? Mas me chama lá, eu vou direcionar você, eu vou te apresentar o Diogo para você startar o seu projeto, sentar na mesa com os seus amigos também e trazer aí um podcast abençoado, tá bom? Audiência, muito obrigado, ousados, muito obrigado, Clube do Lucas Souza. Lidiane, obrigado por ter me liberado, ter ficado com a Aurora aí. Valeu, forte abraço a todos vocês, até a próxima. Fui.